no embalo, na verdade, das discussões sobre os artigos que estão no livro Brasil em Colapso, a gente conversa agora com a Samira do Fórum, Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que também tem um artigo aqui nesse livro, Brasil em Colapso. Olá, Samira, seja muito bem-vinda aqui no Bom para Todos. Obrigada pelo convite, boa tarde. Samira, o seu artigo é sobre modelos de segurança pública e a disputa de paradigmas. Você fala que esse modelo, inclusive militarizado, orientado ao combate do criminoso e à repressão do varejo de drogas, não funciona. Você diz mais ainda, que até este momento a atual gestão federal não sinalizou qualquer política pública capaz de reduzir o crime, a violência e a sensação de insegurança da população. A gente, no começo do programa, falava sobre mais uma lei que flexibiliza porte de arma sendo editada, sendo sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente não está no caminho certo mesmo. Não. Aliás, estamos no caminho completamente equivocado e acho que a gente corre o risco de ter muitos retrocessos, né? Eu diria que a gente teve poucos avanços no campo da segurança pública a partir da redemocratização do país. A gente sabe que essa transição lenta e hipernegociada que a gente teve para a democracia fez com que a gente mantivesse o sistema de segurança pública intocável. Então, assim como foi com as Forças Armadas, no caso da segurança pública, as polícias militares, por exemplo, continuaram com os mesmos quadros, com as mesmas pessoas em posições de liderança e muitas vezes com os mesmos paradigmas de formação, que informava a implementação dessa política pública. Isso é algo que a gente foi tentando transformar a partir dos anos 90. Acho que a partir dos anos 2000 a gente tem aí uma série de iniciativas que tentaram mudar esse paradigma, né? A gente tem 2 planos nacionais de segurança pública, a gente teve o PRONASSE na segunda gestão do Lula, que representou do ponto de vista do governo federal ali uma guinada do ponto de vista de uma política que entendia a prevenção à violência, a focalização da política em segmentos mais vulneráveis da população, como jovens negros, como algo que deveria ser privilegiado, mas a gente sabe também que essa política de segurança pública é algo que depende muito dos estados e, né, cabe aos estados fazer a gestão das polícias civis e militares. Como a gente nunca reformou, na prática os resultados, eles, né, não foram exatamente os que a gente gostaria dentro de uma democracia. O problema é que, se a gente já tinha um problema num contexto em que você tinha um esforço, né, de transformar essas organizações, imagine agora que a gente tem uma gestão no governo federal que começa a flexibilizar porte e posse de armas para, né, milhares e, na verdade, milhões de cidadãos. Então, no fundo, a gente está acabando com o Estatuto de Desarmamento através desses decretos. Né? Isso é inconstitucional, é ilegal, mas, né, a gente depende aí do Supremo também se posicionar em relação a isso. A gente sabe que boa parte das conquistas que a gente teve nos últimos 15 anos derivam do Estatuto do Desarmamento, de uma política de controle de armas. E a gente tem também, cada vez mais, e isso não se restringe, infelizmente, ao governo federal, isso também tem sido visto nos estados, especialmente São Paulo, onde eu vivo, e no Rio de Janeiro, governadores que cada vez mais estimulam uma retórica da violência e ideia de que bandido bom é bandido morto. Então, isso está acontecendo, sendo vocalizado pelo presidente da República, mas também por governadores de estados grandes e importantes. E aí, na prática, o que a gente tem é cada vez mais mortes, cada vez uma política orientada a mais confrontos, a mais violência e menos a inteligência, a investigação e, né, enfim, alinhada aos pressupostos democráticos. Sim, você citou a questão do Rio de Janeiro. Hoje, as notícias que chegam são de operações policiais no Complexo do Alemão, na Maré também, com helicóptero sobrevoando, então operações da Polícia Militar e Civil atirando, as pessoas sofrendo, enfim, os moradores desses locais sofrendo com essa troca de balas. Escolas, né, só no Complexo do Alemão, parece que 14 escolas fechadas durante a parte da manhã. E a gente tem visto essas ações repetidamente, então não há nenhum questionamento em relação a essas ações. O governo federal não questiona, o governo estadual continua agindo dessa forma, aplicando essa política que considera certa, a população acuada e essa política do medo sendo desenvolvida, né?
Não, e isso começa a ser reproduzido em outros locais também. Então, ontem tinha uma notícia na imprensa que dava conta de que um helicóptero em Belo Horizonte sobrevoava uma comunidade, né, uma favela, uma comunidade, e também disparou com um fuzil mais de 6 tiros num determinado território. Então, em Belo Horizonte. Então, é isso, é um pouco como essa estética ela vai sendo reproduzida também por outras polícias. Isso é muito grave. Isso viola, assim, isso não é algo aceitável nem em contextos de guerra, né? O Brasil não está em guerra. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, né? A gente tem problemas de segurança pública que decorrem, enfim, de omissões históricas do Estado e de desafios relacionados a narcotráfico, a milícias, que inclusive envolvem agentes estatais, especialmente no caso do Rio de Janeiro, né? E isso tem que ser enfrentado como um problema de segurança pública, não como um problema de guerra, né? Mas mesmo em guerras existem algumas regras que são seguidas, né? Então essa coisa de você atirar em regiões de escola, alunos morrendo dentro de escolas por vítimas de bala perdida, isso não existe, né? E pior, a gente sabe que essas operações estão acontecendo apenas em áreas dominadas pelo tráfico de drogas, pensando no Comando Vermelho, Amigo dos Amigos e essas facções. Áreas de milícias não têm essas operações. Então também, que política é essa? Né? Que só está muito preocupada com as facções criminosas, mas as milícias elas podem atuar livremente como se não fossem também uma ameaça ao Estado. Então, além de ser uma política completamente, né, irracional e pouquíssimo efetiva, então, o que isso se traduz? Se traduz em morte dos dois lados, porque os policiais, aqueles que não morrem, são afetados do ponto de vista psicológico. A gente divulgou uma pesquisa, tem um pouco mais de uma semana, em que a gente mostrava que no Brasil, no último ano, a gente teve mais policiais que se suicidaram do que morreram em situações de confronto no horário de serviço. Sim. Então, né, que forças policiais são essas? São policiais que estão adoecidos, que vivem com transtornos mentais, e que essa retórica da guerra e da violência também é um pouco para fazer com que esses profissionais funcionem como massa de manobra, porque sai caro para esses players, para esses atores, oferecer condições dignas para o profissional de segurança pública, para o policial civil, militar, policial federal. Sai caro oferecer tratamento psicológico, sai caro pagar todos os direitos e o seguro das famílias quando eles têm, enfim, quando eles são mortos ou que eles se suicidam. A maior parte das legislações estaduais não prevêem o pagamento de seguro para as famílias caso o policial se mate, por exemplo. Então, no fundo, isso também tem, né? Essa retórica, ela serve ao bolso de muita gente também. Sim. Samira, naquele episódio do sequestro do ônibus, quando Witzel chegou a ser questionado sobre essa ação de policiais atirando de helicópteros. E na época eu lembro que ele pareceu dar uma recuada por conta do argumento legal, não saber se na justiça isso é contemplado. Não valeria um questionamento da justiça sobre essa ação de Witzel com um helicóptero sobrevoando e a polícia matando de cima de helicóptero? Sim, eu acho que mais do que nunca a gente precisa de um posicionamento da justiça, do judiciário, enfim, restringindo ao máximo esse tipo de iniciativa. Esse tipo de ação não deveria acontecer. Agora, a gente também não pode ignorar que o Witzel era juiz até pouco tempo antes de se tornar governador. Então, quem que está julgando isso? Que justiça é essa? Né? Porque o nosso ministro da Justiça era juiz até o final do ano passado, né? E é ele que tem ali um pacote em tramitação no Congresso que prevê ampliar ainda mais o excludente de licitude. Então, acho que a gente tem um outro problema do ponto de vista da manutenção dessa democracia, que é entender um pouco quanto essas instituições de Estado estão muito influenciadas por ideologias vinculadas à extrema-direita. E esse é um problema que a gente vai ter que encarar de frente, acreditar que é essa justiça que vai garantir cidadania e direitos básicos, talvez não, né? De que justiça e de que judiciário a gente está falando? Sim, precisamos encontrar caminhos, né? Samira, precisamos encontrar caminhos dentro da legalidade, mas com também certeza, sem ser poliana, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.